por aberto esse trabalho de hoje. Pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Presidente, há um número legal. Peço à vereadora Maria Aparecida Ribeiro que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, boa noite, funcionários. Tenha Deus piedade de nós e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós a lua da tua face, para que se reconheçam na terra os seus caminhos e em todas as nações a sua salvação. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 12 de abril de 2021. Aos 12 dias do mês de abril de 2021, no Salão 9, vereador José Francisco Xavier, na cidade de Comendador Olivia Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por abertos trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada e na sequência da ata da sessão anterior. Que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, e constou de indicações. Em seguida, passou as pequenas comunicações. Pela ordem, ocupou a tribuna o vereador Nilton de Oliveira. Iniciou seu discurso destacando a votação naquela data da emenda aditiva número 01 de 2021 ao projeto de lei número 03 de 2021, de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, que dispõe sobre a regulamentação de mais-valia e da outras providências. O vereador lembrou que solicitara pedido de vista por 14 dias do projeto de lei número 3 de 2021 e elaborar a emenda aditiva número 01 de 2021, que seria objeto de apreciação na ordem do dia. E aproveitou para pedir o apoio dos pares da proposição. O vereador Nilton de Oliveira relatou que muitos eleitores alegavam que os legisladores concediam benefícios para algumas pessoas em detrimento de outras que eram subjugadas e obrigadas a sofrerem com os encargos tributários. O vereador declarou que entendia que era fundamental ajudar os munícipes que não possuíam condições financeiras de realizarem legalmente suas construções e acrescentou que em sua emenda aditiva beneficiaria com isenção de taxas os cidadãos cujas construções não ultrapassassem a medida de 80 metros quadrados. O vereador argumentou que, se a legislação municipal permanecesse como estava, continuaria beneficiando o cidadão que se comportava de forma errada e acrescentou que os legisladores não deviam compactuar com tal fato. O vereador Nilton de Oliveira registrou que os munícipes que sempre pagavam as taxas acabavam pagando mais caro e afirmou que era possível criar uma legislação que beneficiasse a todos aqueles que andavam certo. O vereador explicou que, de acordo com a sua proposição, propunha que o munícipe que iniciar uma obra sem registro tivesse a oportunidade de pagar um valor correspondente ao que pagaria outra pessoa cuja construção tivesse regularizada, o que considerava mais justo. O vereador frisou que seu objetivo não era aumentar a tributação do trabalhador gaspariense, que seria penalizado futuramente devido à forma que vinha sendo tratada a legislação municipal. E acrescentou que aqueles que ficavam à margem da referida legislação também deveriam dar a sua contribuição ao município. O vereador Nilton de Oliveira declarou que entendia o posicionamento contrário de alguns legisladores em relação à sua emenda aditiva ao projeto de lei número 03 de 2021 e ressaltou, para finalizar, que o importante era discutir a proposição com o intuito de chegar a um ponto comum justo tanto para o trabalhador, que sofre para pagar os impostos, quanto para os demais munícipes. Na sequência, fez uso da palavra o vereador Sérgio Nepomuceno de Souza. O vereador adiantou que faria indicação na qual solicitaria ao Executivo que intercedesse junto à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora, Rio, a Concer, para que a empresa viabilizasse a instalação de quebra-molas ou de radar eletrônico na via pública de entrada do bairro Prefeito Joel da Silva Maia, visto que presenciara 2 acidentes de carro em um curto prazo de tempo de uma semana no local. O vereador relatou que os acidentes foram graves e acrescentou que os moradores do referido bairro reclamavam que os veículos que vinham da BR-040 em direção ao município trafegavam em alta velocidade. Continuando seu discurso,
O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza destacou o projeto número 3 de 2021 de sua autoria, que dispunha sobre a regulamentação da lei de mais-valia e dava outras providências, e acrescentou que a referida proposição sempre foi apresentada na casa sem a polêmica que causara daquela vez. O vereador declarou que sua intenção era fazer com que os munícipes menos favorecidos financeiramente pudessem legalizar seus imóveis sem o pagamento de taxa, e frisou que muitos desses cidadãos não conseguiam legalizar suas construções por falta de fiscalização do poder público. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza argumentou que muitos imóveis estavam sendo construídos no município sem a devida fiscalização e emendou que acreditava que muitas empresas situadas em Levi Gasparian não pagavam os devidos impostos da prefeitura. O vereador adiantou que apuraria a veracidade desse fato e comentou que não sabia se a empresa MRS Logística, que realizava uma obra no município, já havia algum tempo, atendia a todas as exigências legais. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza ressaltou que as obras maiores contribuiriam diretamente para a melhoria da arrecadação do município, e lembrou que a empresa Império conseguira legalizar uma obra em suas instalações sem que o setor de fiscalização realizasse as medições e as verificações necessárias no local. O vereador alegou que seu intuito com a apresentação do projeto de lei número 3 de 2021 era justamente conceder um benefício aos munícipes e evitar o favorecimento às grandes empresas, e acrescentou que, apesar de respeitar a opinião dos pares, entendia que a lei deveria valer para todos. O vereador argumentou que projetos de lei que regulamentam a lei de mais-valia foram aprovados durante a administração passada sem que integrantes do Executivo chamassem a atenção para qualquer irregularidade nas referidas proposições, e ressaltou que somente naquele momento em que apresentaram o projeto de lei número 3 de 2021 foram levada a questão da cobrança da taxa. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza declarou que cada legislador era dono de seu voto e de suas convicções, porém, frisou que não adiantava cobrar taxa de munícipes menos favorecidos financeiramente enquanto outros eram beneficiados. Prosseguindo, como não haviam mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou a ordem do dia, com a análise da emenda número 01 de 2021 ao projeto de lei número 3 de 2021, de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, que dispõe sobre a regulamentação da lei de mais-valia e da outras providências. Após a leitura de pareceres das comissões permanentes de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, todos contrários à emenda aditiva número 01/2021, foram os mesmos colocados em discussão. O vereador Nilton Ney de Oliveira declarou que entendia as ponderações do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza em seu discurso na tribuna e acrescentou que não tirava a responsabilidade dos fiscais do município, cuja efetividade era discutida havia algum tempo, nem discutia o benefício que seria concedido aos moradores com poucos recursos financeiros. O vereador argumentou que não pensava em arrecadação para o município, e sim em justiça fiscal, e que ressaltou que naquela data a casa estava sendo injusta, pois a tentativa de ajudar pequenos estava favorecendo os grandes. O vereador Nilton de Oliveira destacou que, se os legisladores queriam uma fiscalização efetiva, deveriam também realizar as suas funções de representante da população, e frisou que durante a sua participação na gestão passada não se lembrava de ter analisado a lei de mais-valia. O vereador registrou que, ao se deparar com o projeto de lei número 3 de 2021, que regulamentava a lei de mais-valia, decidiria, de acordo com suas convicções, apresentar emenda aditiva referida à proposição, por entender que, independentemente do tamanho da obra, este estava sendo concedido benefício para os munícipes. O vereador Nilton de Oliveira destacou que esse benefício seria concedido sem o pagamento de nenhum valor, visto que a taxa de mais-valia não existia no ordenamento jurídico do município, e emendou que, apesar de um erro recorrente ter sido cometido por 20 anos, chegara a hora do acerto. O vereador frisou que aquele era o momento do acerto, e acrescentou que seu intuito não era prejudicar os munícipes que não tinham boas condições financeiras. O vereador Nilton de Oliveira afirmou que os legisladores tinham o dever de trazer à luz aqueles que não se adequavam à lei, ou os que não tinham condições de cumpri-la. O vereador argumentou que, em sua emenda aditiva, era concedido benefício aos moradores mais humildes, incluindo isenções para pagamento dos casos específicos,
Ressaltou que, apesar de considerar pertinente o texto de sua proposição, entendia o posicionamento dos legisladores. O vereador Newton de Oliveira comentou que seu intuito não era causar polêmica e ressaltou que, apesar de considerar louvável o projeto de lei número 003, considerava necessário discutir uma forma de ajustar a futura lei municipal. O vereador aproveitou para se desculpar com os pares se caso tivesse causado algum desgaste durante o processo da análise do processo número 3 de 2021, visto que não fora sua intenção. O senhor presidente, então, colocou os pareceres contrários das comissões permanentes à emenda aditiva número 01/2021 em votação, sendo os mesmos aprovados por 7 votos a 1. Votaram a favor os pareceres dos vereadores Thiago Frederico Maia, Sérgio Nepomuceno de Souza, Milton Mendes Henrique, Thiago Neide de Paula, Leonardo Francisco e as vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama. Votou contra o vereador Newton de Oliveira. O senhor presidente, na sequência, registrou que a emenda aditiva número 01/2021 fora reprovada. O senhor presidente, então, anunciou que seria apreciado sem emenda aditiva o projeto de lei número 3 de 2021, de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, que dispõe sobre a regulamentação da lei de mais-valia e da outras providências e que integrava o processo número 14 de 2021. Após a leitura dos pareceres da comissão, foram os mesmos colocados em discussão. O vereador Newton de Oliveira ressaltou que, infelizmente, acredita que a redação do artigo 1º da proposição era inconclusiva, visto que a inexistência de taxa de mais-valia citada no referido artigo, a futura lei, na prática, não poderia existir. O vereador alegou que a solicitação era somente a retirada da taxa de mais-valia do corpo do texto e emendou que, mesmo assim, o benefício poderia ser concedido aos munícipes. O vereador pediu o apoio aos pares para que fosse consertado o erro que perdurava por 20 anos e argumentou que os legisladores estavam aprovando uma lei que traria prejuízo para o Executivo, já que o benefício de isenção poderia ser considerado futuramente como renúncia de receita para o município. O vereador Newton de Oliveira reiterou que solicitava apenas a retirada da taxa de mais-valia do corpo do texto do projeto de lei, para que o benefício fosse concedido aos munícipes. O senhor presidente, então, colocou os pareceres das comissões em votação, sendo o mesmo aprovado por 7 votos a 1. Votaram a favor os pareceres dos vereadores Thiago Frederico Maia, Sérgio Nepomuceno de Souza, Milton Mendes Henrique, Thiago Neide de Paula e Leonardo Francisco, e as vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama. Votou contra o vereador Newton de Oliveira. Na sequência, foi também aprovado por 7 votos a 1, em primeira votação, o projeto de lei número 3 de 2021. Foram a favor da proposição os vereadores Thiago Frederico Maia, Sérgio Nepomuceno de Souza, Milton Mendes, Thiago Neide de Paula, Leonardo Francisco e os vereadores Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama. Votou contra o vereador Newton de Oliveira. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura de artigo por artigo do projeto de lei número 3 de 2021, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por 7 votos a 1. Votaram a favor da proposição os vereadores Thiago Frederico Maia, Sérgio Nepomuceno de Souza, Hamilton Mendes Henrique, Thiago Neide de Paula e Leonardo Francisco e os vereadores Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama. Votou contra o vereador Newton de Oliveira. Em seguida, como não haviam mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou as indicações em discussão. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza aproveitou para solicitar à Secretaria da Casa que providenciasse para a próxima sessão ordinária a indicação que pedira na tribuna o senhor presidente O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza aproveitou para solicitar à Secretaria da Casa que providenciasse para a próxima sessão ordinária a indicação que pedia na tribuna. O senhor presidente, então, colocou as indicações em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença de todos os vereadores e encerrou a sessão dos trabalhos. Lavrou seu presente ato, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, comendador Levi Gasparino, 12 de abril de 2021. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Indicação número 110 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal,
vereador que a subscreve os termos regimentais, indica o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que interceda junto à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio, CONSER, para que a empresa viabilize a instalação de quebra-molas ou de radar eletrônico na via pública de entrada do bairro Prefeito Joel da Silva Maia. Justificativo. A justificativa para a presente indicação é contribuir para a segurança dos moradores do bairro Prefeito Joel da Silva Maia e evitar que os veículos em alta velocidade que vêm da BR-040 em direção ao município causassem acidentes na via pública de entrada ao referido bairro. Comendador Levi Gasparian, 14 de abril de 2021, Sérgio Producente Souza, vereador. Como não há orador inscrito, eu coloco a indicação em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Como não há mais nada tratado, para encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir.